Boa noite, amada igreja, paz e graça seja com todos, amém? Você está empolgado para darmos continuidade ao nosso programa, ao nosso trabalho sobre Israel e a vinda de Jesus? Glória a Deus. Eu quero dar continuidade àquilo que nós deixámos no último dia e que eu prometi aos irmãos que iríamos explicar e falar sobre a mudança do nome de Daniel, amém? E vocês vão ver aqui, lembrando aqui um pouquinho, porque todas estas mudanças, todas estas coisas, lembrando que Nabucodonosor, ele era muito inteligente e ele tinha algumas coisas que ele tinha que ser à maneira dele. Portanto, uma delas era comer e beber as iguarias do rei. Já percebemos que isso foi uma parte que o rei preparou para conseguir começar lentamente a mudar a mentalidade e a cabeça e o coração deles, ao qual Daniel não aceitou. E também agora vamos ver que o rei também, de alguma forma, de uma forma sublime, também com muita inteligência, porque o diabo, quando faz as coisas, não é burro, ele faz as coisas com muita inteligência. Então agora o diabo, através de de Nabucodonosor, vai então outra estratégia, que é mudar os seus nomes. E veja bem, aí vamos ver aqui algo que é extremamente importante. E Daniel, de alguma forma, foi mudado o nome dele. Porquê? Primeiro, Daniel significa o quê? O que é que quer dizer Daniel para Deus? Significa, o nome dele é Deus é o meu juiz. É o nome Daniel, o que significa? O significado dele, Daniel, Deus é o meu juiz. Ok? Então, Beltazar é aquilo que ele passa-se a chamar. Daniel passa-se a chamar Beltazar. Significa Bel, proteja a sua vida. Bel, proteja a sua vida. Quem era Bel? Estão a ver, amados, todas estas coisinhas são coisinhas talvez insignificantes que um pregador não prega, mas um estudioso, ou quem estuda a palavra, precisa de entender todas estas coisas. Bel era a maior divindade da Babilónia, um deus da Babilónia. Era Bel, chamava-se Bel. Então, veja bem, o que é que Nabucodonosor muda o nome de Daniel para Beltazar? Beltazar, que significa Bel, proteja a sua vida. Agora veja bem, Bel era um deus que era adorado na Babilónia como um deus, uma divindade sublime, suprema. Então Daniel estava a carregar de alguma forma um nome, entre aspas, porque ele, vamos ver mais à frente, que ele também nesta situação também se vê de alguma forma livre dela. Mas antes de chegarmos lá, vamos continuar a ver a forma como o diabo trabalha, como o diabo opera, como o diabo muda as coisas. Nós pensamos que isto tudo é muito fácil, a história de Daniel é toda muito engraçada, mas cada pormenor destes tem um peso espiritual de grande capacidade. Ele tem um peso espiritual ao qual eu e você temos que de alguma forma entender que tudo isto, nossa, quanta coisa foi feita para nós chegarmos até à história de Daniel. Quando nós vamos começar a ouvir falar da história de Daniel sobre a cova dos leões, dá a sensação que Daniel foi da cova dos leões de qualquer maneira, por acaso, e que depois aquilo simplesmente Jesus apareceu, Deus apareceu e o anjo apareceu, tudo isso apareceu assim. Amado, nada disto é feito por acaso. Amado, por isso cada vez mais eu tenho um grande temor e tremor diante de Deus, ao qual eu respeito todas as coisas. Muitas vezes as pessoas vêm-me brincando, eu sou uma pessoa que gosto de brincar, mas amado, quando chega ao momento de eu falar as coisas na verdade sérias, as pessoas às vezes ficam um bocado escandalizadas comigo. O apóstolo tem falta de amor, o apóstolo é um bocado rigoroso, é duro demais. Amado, porque há coisas que você e eu não podemos ceder, não dá para ceder. Atenção, eu sou uma pessoa que chama a atenção de todos mais uma vez, e todos já me conhecem. Sou uma pessoa que dou a camisa por qualquer pessoa, mas quando chega a hora do rigor, eu tenho que ser determinante, porque quando eu olho para estes exemplos, e se eu estou a anos de luz de ser o exemplo de Daniel, e você talvez também, que está em casa, está a assistir, nós estamos muito longe deste rigor, muito longe. E você vai ver ao longo da história que eu vou apresentando para vocês, você vai percebendo que Daniel era uma pessoa extremamente, muito, de alguma forma, temente a Deus. Amém, queridos? Então, o que é que nós temos aqui? Nós estamos muito habituados a pregar de Jesus, que Jesus é uma bênção, e é um facto, Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o... Agora, o que eu mais fiquei impressionado e cada vez mais estou apaixonado por ler o livro de Daniel, é porque Jesus
foi ele próprio que me disse: olha, João, vai lá e vai estudar um bocadinho sobre Daniel, porque tu já pregaste muito sobre Daniel, mas tu não o estudaste, tu não sabes quem é Daniel. Tu ainda não entendeste quem é Daniel. O que é que Daniel teve que passar para ser o que eu mandei ver. Então, quando eu começo a olhar, olho para que, primeiro, Daniel, o nome dele foi alterado para Beltazar. Toda a gente sabe, vocês vão ler na Bíblia e vão perceber que o nome dele foi alterado para Beltazar. Depois, vamos ver agora aqui os seus amigos, que cada um deles mudou o seu nome. Vamos ver aqui, Misael. Significa semelhante a Deus. Quem era Misael, como já vimos lá atrás, que eram os seus irmãos. Veja aqui, Daniel 1, versículo 6. Eu penso que você tem a sua Bíblia aberta, e é bom ler, porque você sabe que eu acompanho todas as mensagens com a Bíblia. E olha o que a palavra do Senhor diz: e entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias e Misael, e Azarias. Então eles eram 4, ok? Primeiro já vimos o nome de Beltazar, que é Daniel, já não é Daniel, passa a ser Beltazar. E agora vamos falar de Misael. Misael, o que significa Misael? Misael significa semelhante a Deus. E veja o que é que Nabucodonosor arranjou o nome para ele. Arranjou-lhe um nome diferente. Arranjou-lhe um nome sobre Mesaque, que significa servo do Deus de Sheba. Deus de Sheba. Agora, amado, note bem, é claro que você que está na sua vida não tem talvez tanta importância ou necessidade de saber todas estas coisas, mas veja bem como é que muitas vezes nós estamos a dar nomes e a colocar nomes sobre algumas pessoas e não sabemos a sua origem. Mas eu fui à procura das origens. A origem é que Daniel mudou o nome, passou a ser um nome de acordo com Bel, como nós já vimos, tem uma origem de um Deus claramente é um Deus da Babilónia. Agora estamos a falar de outro Deus, que é o Deus de Sheba, é outro Deus. Então Nabucodonosor estava a colocar um peso espiritual em cima de Misael com o nome de Deus de Sheba. Depois temos Ananias, que significa o Senhor é bondoso comigo. Olha o nome dele agora, deixa de ser Ananias e passa a ser Sadraque. Sadraque significa inspiração ao Deus Sol. Inspiração ao Deus Sol. Então era isso que queria dizer. Então, veja bem, Deus Sol é exatamente mudar completamente a origem dele para outro Deus. Tudo isso são deuses que havia na Babilónia, ao qual os próprios babilónicos adoravam, prostravam diante destes deuses. Azarias significa o quê? O Senhor é o meu ajudador. O Senhor é o meu ajudador. Significa o quê? Quando ele de alguma forma aparece, muda-lhe para Abednego. Abednego significa servo de Nebo. Servo de Nebo era exatamente outro Deus que ele se tornava-se servo, se tornava-se escravo dessa entidade, desse Deus. Irmãos, deixe-me aqui, já percebemos, já identifiquei aqui os 4 nomes: Daniel, que você já percebeu, Misael, Ananias e Azarias. São os 4 que nós vemos muito agora na história de Daniel, porque na verdade estes 4 entram em várias ações dentro do palácio do rei. E eles estão juntos, sempre juntos. Não estão sozinhos, andam sempre juntos. Vocês já ouviram várias histórias. Eu não vou pregar sobre Daniel na cova dos leões, eu não vou pregar sobre Daniel na fornalha, vou falar um bocadinho também sobre a revelação, isso mais à frente, na próxima mensagem. Vou falar sobre a revelação do sonho que Nabucodonosor teve, ao qual eu vou falar sobre a estátua, eu vou falar sobre tudo isso que aparece na visão do rei. Calma, mas antes de chegar aí, vamos trabalhar bem esta parte aqui. Porque que o rei muda então os nomes destes homens de Deus? Bom, nós percebemos que, como eu fui estudar os nomes deles, o próprio rei também foi estudar o nome deles. Concorda comigo ou não? Então, deixe-me só fazer esta pergunta: será que Nabucodonosor não desconfiava do rei deles? Claro que sim, porque na verdade Nabucodonosor sabia que eles tinham nomes que tinham que ser trocados para ter os seus nomes, que ele sabia que quando tivesse alguém dentro dos palácios deles, eram segundo a cabeça deles.
e não segundo a cabeça deles. O próprio Nabucodonosor tinha que ter a certeza que aqueles que estavam ali a servir dentro do templo eram da cor dele, chamamos-lhe assim. Vamos chamar assim, não vou usar um trabalho político, mas vamos usar chamamos nós, um trabalho de posição social. Todos eles tinham um nome próprio que tinha que ser alterado para poder tratar dos seus nomes. Deixa-me fazer uma pergunta. O Senhor não mudou também o nome de Abraão? Agora passas-te a chamar Abraão e não Abraão. É interessante, não é? Porquê? Porque o Senhor quando mudava o nome era para bênção, sempre voltado para Deus. Nós temos vários nomes que foram mudados na Bíblia, mudados por Deus, mas estes nomes todos foram de alguma forma para glorificar a Deus. Estes eram para glorificar outros deuses. Eles eram trabalhados de forma que as suas mentes fossem de alguma forma bem mencionadas. Bom, você deve estar questionando aí assentado no seu sofá ou na sua cadeira, onde quer que esteja, porquê o apóstolo está a contar toda esta história a nós? Porquê que o apóstolo está-nos a contar todas estas mudanças? Porquê que o apóstolo falou do a comer, agora está a falar do nome? Porquê tudo isto? Porque eu preciso que você entenda que Deus, quando nos escreve esta história que Jesus nos manda ler sobre Daniel, que nós entendamos que houve um processo de preparação ao qual eles foram tentados e foram provados de tal forma, eu podia dizer assim, eles entraram numa linha de uma fabricação ao qual eles foram ao pormenor ver até onde é que eles conseguiam resistir, a prova que eles tinham de resistir às pressões do mundo. Não sei se vocês conseguem perceber. A pressão era de tal ordem nos palácios do rei, que dá a sensação, quando nós falamos que eles iam comer, iam ter de bom, e mudaram agora o nome, dá a sensação que eles agora iam ficar reis, eles iam ficar... Não, meus amados. Eles estavam de tal ordem, e estamos a falar, chefe dos eunucos, é que estava a tratar desta situação, e não sei se você sabe o que é um eunuco. Já agora, se calhar você não sabe o que é o eunuco. Porque nós falamos do eunuco, mas o que é o eunuco? Quem é o Daniel? De onde é que vem Daniel? Quem são estes? Amados, são tudo situações em que nós estamos a falar de que exige grandes sacrifícios para poder conseguir manter um padrão, como eu falei na última vez, de caráter de Deus. Exige de nós muitas negações. Exige de nós de alguma forma resistirmos muito forte a todas as pressões que o mundo nos vive. E eu pergunto, hoje é diferente? Hoje não é diferente. Hoje continuamos a ter muitas pressões para desistir dos caminhos do Senhor. Nós hoje temos muitas pressões. Amados, quantas vezes eu fui desistido, por exemplo, até desisti de dar este trabalho. Eu comecei a pensar, será que alguém me está a ouvir? Será que alguém está a perceber o que eu estou a falar? Eu estou aqui a gastar a minha saliva para quê? Se calhar as pessoas não estão nem aí, não querem saber desta história para nada. Se calhar as pessoas querem saber, apóstolo, diz lá que horas é que Jesus volta e qual é o dia que ele volta, porque é para eu estar preparado, porque eu tenho mais que fazer, está a ouvir. Se calhar assim, mas amado, nem todos são iguais, nem todos estão prontos para pagar um preço, nem você tem ideia quantas horas eu já queimei das minhas pestanas a preparar todo este trabalho para lhe dar a você. Mas o que importa é que Deus está ouvindo e está vendo o meu coração, e está vendo o seu também, porque muitas vezes tive vontade de desistir. Hoje mesmo eu saio do sul, de onde eu estou, para vir aqui para os nossos estúdios Renovo, junto com a nossa equipe técnica, para estar a trabalhar para si. Eu poderia dizer assim, mas para quê tudo isto? Para quê? Mas há um propósito para todas as coisas, porque o Espírito de Deus, quando se move dentro do nosso coração e que nós estamos alinhados com a sua vontade, há coisas que nós começamos a pesquisar e entrar que não entendemos porquê. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua mente, Deus sabe o que estás a passar, Deus tem uma história preparada para nós podermos nos alinhar e entendermos todas as coisas. Então, amado, eu acredito que o que estou aqui a fazer hoje não é um trabalho em vão, não é um trabalho qualquer. Mesmo que muita gente, sabe uma coisa, tenho mais que fazer que estar a ouvir este tipo. Não há problema nenhum, fique tranquilo, eu estou em paz. E sabe porque é que eu estou em paz? Porque eu tenho estudado e tenho conhecimento.
e tenho conhecimento, e sabe, cada vez mais eu faço esta mensagem, quando nós estamos a ouvir falar de Oseias, quando Oseias fala, 4,6 diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento, porque o povo não tem conhecimento, sabe porquê? Não quer estudar, não está nem aí, tem mais que fazer, sabe uma coisa, tem que ir para o McDonald's, olha, tem que ir para o centro comercial, sabe uma coisa, tem mais que fazer, tem que ir para a praia, sabe o que fazer, eu tenho que trabalhar. Amado, todos nós temos esse dia a dia, são pressões da vida. Daniel também teve essas pressões, Mesaque, Medraque, todos eles tiveram essas pressões, mas eles não se dobraram perante elas. Então, amado, o que é que eu quero dizer com isto? Que há um preço. Daniel e os seus amigos tiveram que pagar um alto preço para contar todas as histórias que nós temos vindo até aqui, ao qual eles tiveram grandes vitórias. E isto para dizer o quê? Tu e eu temos que pagar altos preços também. Há um preço para pagar, não é em dinheiro, não é financeiro, mas é de compromisso, é de nós sermos íntegros, sermos fiéis, não nos prostrarmos, não nos dobrarmos, não nos deixarmos enfiar uma carapuça qualquer na nossa cabeça. Não, espera aí, há coisas que eu não aceito. Eu disse na última reunião e volto a repetir, quando eu não sentir paz no meu coração em algum assunto, algum aspecto, não me obriga, não vale a pena. Não vale a pena, lá porque, nós temos que ser de alguma forma agradáveis. A primeira coisa que eu tenho que é agradar a Deus, é a Deus, é o único a quem eu tenho que me prostrar e a dobrar, o resto eu não me dobro nem prostro a ninguém. Desculpem, talvez há coisas que vocês vão ficar admiradas e talvez vão começar a ver algumas mudanças no vosso apóstolo, é na forma radical em como eu vou ser com algumas questões. Não vou deixar arrastar algumas questões ou empurrando com a barriga alguns assuntos. Para mim, ou é arrumado ou não está arrumado, só assim, ou é sim, não, porque veja bem, nós estamos, quando olhamos para este livro e que estamos aqui a ver Daniel a passar por mais uma pressão, ou uma pressão, a primeira foi dos alimentos, agora passa pela pressão da mudança de nome, porque o rei Nabucodonosor é inteligentíssimo, a forma dele, de uma forma sublime, vai mudando aqui, tentando mudar aqui, volto a repetir, porque ele não mudou, tentou, mas não conseguiu. E o diabo só consegue entrar na tua vida e na minha quando nós abrimos portas para que ele entre, porque o diabo não arromba portas, sabia disso? O diabo não tem essa autoridade, o diabo não pode entrar na tua vida simplesmente porque ele lhe apetece, o diabo só vai quando tu e eu lhe damos legalidade para que isso aconteça. Então Daniel, mais uma vez, nesta mudança, ele obrigava, o Nabucodonosor era inteligente, ele obrigava a negar a sua religião. Ele obrigava, mas mudou os seus nomes para cultuar aos seus deuses. Ou seja, ele tirou os seus nomes e agora é o nome, o próprio nome. Eles não têm que adorar, mas já o nome deles já estava a adorar outros deuses. Faço-me entender sobre isso? O irmão consegue entender mais uma estratégia de Nabucodonosor para tentar mudar toda a direção, todo o percurso que Daniel tinha, porque Deus tinha uma palavra para ele. Então, lentamente Nabucodonosor tentava levar Daniel a cultuar, a dobrar o seu joelho ao reino babilónico. Vocês conseguem perceber isso? Então, eles saem de Judá, estão nos palácios e agora o rei tem toda aquela gente boa, culta, grande formada. Agora, o que é preciso fazer agora? Agora é preciso mudá-los, mudar a sua mentalidade, mudar a sua forma de ser, para eles se começarem a transformar agora segundo o padrão babilónico. E é esse padrão babilónico que, amado, eu tive em Israel. Eu estive nos palácios do rei, eu conheci os palácios de Nabucodonosor, eu consegui ver as suas câmaras, as suas despensas, os seus palácios. Eu estive dentro do palácio, eu tive a graça de conhecer os palácios. E amado, eu vou-vos dizer, é uma coisa, para já na altura que ela está, uma altura que para lá chegar não havia hipótese nenhuma, para lá chegar era muito difícil. Eu entrei lá, subi mais a minha esposa em teleférico, mas eles tinham... vocês podem perguntar, mas como é que eles foram construir tudo aquilo? É verdade, o Nabucodonosor era muito inteligente, mas Nabucodonosor, ele tinha muitas coisas que de alguma forma também foram bênção, sabia disso? Nabucodonosor, quando nós analisamos o livro dele, que ele era mau, ele era doido no aspecto de ter assim umas ideias loucas, Nabucodonosor na verdade foi bênção para nós, porque graças a Nabucodonosor ter trazido Daniel, Nabucodonosor começa então a ter um sonho
ao qual esse sonho não conseguia ser revelado. Ou seja, Deus tinha algo feito e precisava de alguém. Só que antes disso, eu queria que você percebesse, pelo facto de entrarmos no sonho, eu preciso falar ainda mais uma coisa consigo sobre Daniel, porque é isto que aqui é que parou toda a coisa. Foi que quando Deus disse ao Deus, mas porquê que eu tenho que conhecer Daniel? Porquê que Deus falou algo interessante ao meu coração? Por Daniel ter sido uma pessoa tão comprometida, olha o que é que Deus fez. Quando nós somos fiéis a Deus, aos seus benefícios, já disse várias vezes, mas volto a repetir. Venha abrir comigo a sua Bíblia, em Daniel 1, versículo 17. E diz assim: e quanto a estes quatro jovens, Deus lhes deu o quê? O conhecimento e a inteligência, em todas as letras e sabedoria. Mas Daniel, ouça com atenção, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Quem é que deu? Foi Deus. Amado, que você acredite, que não acredite, é um problema seu. Eu tenho, às vezes, tenho alguma dificuldade em falar algumas visões para algumas pessoas, até fico calado. E até a minha própria esposa, às vezes, fica assim um bocado surpreendida com as minhas saídas. Amados, eu que sou uma pessoa que creio no meu íntimo que a sabedoria, a capacidade que eu tenho vem de Deus. Por exemplo, todo este discernimento, todo este conhecimento que eu tenho vindo a adquirir, sinto que a Senhor a cada dia me vai estruturando e fazendo crescer cada vez mais em conhecimento, porque não é normal. Eu li já tanta vez estas passagens e não me lembro de falar da forma que eu estou a falar agora. E sabem porquê? Porque há uns dias atrás, há uns tempos atrás, Deus começou a falar ao meu coração que eu iria começar a ter muitas revelações, iria começar a subir de níveis de conhecimento, ao qual eu não entendia isso e agora estou a entender. O conhecimento que eu estou a ter, você diz, eu já sabia disso. Ok, então pergunto-lhe, você sabia, como está aqui escrito no versículo 17, quanto a estes quatro Deus lhes deu, foi Deus que lhes deu o conhecimento e a inteligência. Amém, igreja? Foi o Senhor que lhe entregou também, ouça bem, as letras, a sabedoria, ouça com atenção, mas a Daniel. Por isso é que eu preciso que você ouça bem atenção, que lá à frente você vai começar a perceber porquê que Daniel começa a ter palavras proféticas em visão, porque uma coisa é nós temos palavras proféticas que são de motivação própria na hora, e outras são dadas em visão. Eu tenho uma visão de Deus para dar uma profecia sobre a tua vida, é uma coisa. Outra coisa é eu não ter uma profecia momentânea, espontânea, é outra coisa. Você entendeu o que eu quero? Porquê? Porque Daniel vai começar a ter visões e vai começar a ter profecias para os dias de hoje. Mas dadas por quem? Por Deus. Por Deus, meus queridos. Então Daniel vai começar a ter... Então antes de Daniel dar essas profecias, o Senhor nos vai mostrar como é que Daniel foi usado por Deus para, de alguma forma, revelar o sonho de Nabucodonosor. E é impressionante, amado. Você vai ver que no tempo que eu vou começar a falar sobre a revelação de Nabucodonosor, sobre o que ele sonhou, nós vamos ler, você vai entender que cada parte do sonho está a falar nos nossos dias de hoje. Amém? Você vai ficar impressionado. Coisa que eu aprendi nestes dias. Aposto, você não sabia isso? Eu já sabia. Então, parabéns. Eu não sabia. Ou seja, não tinha a revelação. Hoje eu já tenho a revelação. Então nós vamos ver na próxima mensagem, no próximo tema que eu vou falar convosco, vamos ver exatamente agora que Daniel vai entrar numa dimensão ao qual vai começar a trabalhar nos palácios do rei de uma forma diferente. Ou seja, Daniel vai entrar antes de uma sentença de morte, porque Daniel, como vocês sabem, o próprio rei viu claramente que Daniel 1:20, você vai ver que Daniel, olha aqui, diz assim: e em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos
do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. Então Daniel e os seus amigos eram quantas vezes mais dotos? 10 vezes. Daniel era 10 vezes mais doto. É o que está aqui escrito. Daniel 1, versículo 20. Amém? Daniel, aqui, amado, eu tenho estado a contar uma história toda aos irmãos, mas daqui para a frente vamos começar a falar de teologia. Ou seja, hoje é o último trabalho de história que eu tenho consigo. Apresentei Daniel, a história, porquê, como, preparação, tudo, já lhe apresentei toda a história. Só que agora vamos entrar em teologia. Por isso eu vou ficar por aqui. Hoje é o meu último trabalho sobre história. No próximo trabalho vou trabalhar contigo sobre teologia. Porque a teologia é aquilo que nós vamos agora ter que começar a entrar e a estudar. Eu sei que vocês podem dizer, mas eu não estou interessado em teologia. Tudo bem, meu querido. Mas é importante nós estudarmos teologia. Eu sou professor de escola teológica hoje, ao qual cada dia que eu vou estudar para dar matéria sobre qualquer ensino, eu recebo a revelação. Então eu aconselho você a acompanhar todo este trabalho, porque a cada dia que nós vamos passando, nós vamos tendo a revelação. Amém, meu querido? Quero-me despedir com um beijo bem forte no teu coração. Aqui você sabe que eu falei sobre muito trabalho, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor vai falar aqui agora num tempo de teologia, que é para os últimos tempos. A revelação do último tempo vai entrar agora, neste momento, neste preciso momento, a seguir a esta matéria que eu acabei de dar. Amém? Um grande beijo bem forte no teu coração e até sempre. Deus abençoe.